É uma alegria muito grande estar aqui, poder comemorar esses 9 anos, né, de organização aqui da igreja. Passei ali em frente à obra, fiquei bem satisfeito, né, de ver aquela obra tão majestosa ali naquela esquina, na avenida, e com certeza os irmãos vão ver que Deus sempre manda todo o dinheiro que a gente precisa para glorificar o nome dele. Amém? Então logo, logo vamos estar reunindo ali no primeiro piso e vai caminhando quando vê a igreja está pronta, se Deus quiser. Eu quero abordar hoje, amanhã, de manhã e à noite, né? Assim, falando um pouco dessa situação familiar hoje, né? E aí eu escolhi esse tema, antes que venham os maus dias, né? Tem um texto na Bíblia muito... Ele chega a ser engraçado, de tão trágico que é, né? De um levita, que ele tinha uma concubina, e vieram os inimigos, os soldados, e eles mataram a concubina e também fizeram com ela muitas atrocidades. E ele então, ele pegou o corpo daquela mulher, picou em pedaços, né? Já leram esse texto? Horroroso. Horrível o texto. Ele picou, né? Cortou em pedaços e mandou os pedaços para as tribos de Israel. E a única coisa que eu vejo naquele texto, meus irmãos, é que ele queria dar um aviso para todas as tribos de Israel, de que o inimigo, ele não alivia. Então, antes que venham os maus dias, vamos dizer assim, né, ele estava enviando, então, os pedaços da tragédia para que todo mundo ficasse atento, preocupado. E eu queria caminhar nessa linha hoje e amanhã também, pensando um pouco, né, sobre a questão da família, marido, esposa, os filhos, né? Só que eu queria hoje começar com aquilo que estava no coração de Deus, fazer um pano de fundo primeiro, aquilo que estava no coração de Deus em relação à família, né? E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis 1, a partir do verso 27, vamos ler até o verso 31. Gênesis 1, 27 em diante. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ok? Meus irmãos,
notem que nesses 2 primeiros capítulos, Moisés, ele faz uma narrativa a respeito da criação, de como todas as coisas foram criadas. Quando chega no capítulo 3, ele começa a falar então da queda, do pecado, e como o pecado atingiu de uma forma trágica a criação tão perfeita de Deus, não é? E então, vamos pensar, eu queria que os irmãos me ajudassem a lembrar quais foram, a partir do capítulo 3, quais foram os efeitos que a gente começa a ver como consequência do pecado sobre a criação, sobre a família em especial. O que os irmãos se lembram, assim, imediatamente? Oi? O assassinato de Abel. Então, a coisa já começa com tragédia, não é? O que mais? O trabalho se torna, então, uma coisa difícil, árdua, não é? E, assim, chega a ser a ideia que ele se tornou estressante, não é? Um trabalho que era uma coisa que Deus criou para o benefício da família, agora se torna algo muito estressante, complicado. O que mais? Fala, irmã. Dores do parto. A mulher tinha que lembrar disso, não é? Então, dores do parto. Então, notem que houve consequências físicas, consequências na natureza, não é? Alguém tinha falado outra coisa? Distanciamento de Deus. Distanciamento de Deus, o homem se esconde, não é? E Deus agora é que vem em busca do homem, porque o homem, ele se esconde de Deus. Consequências espirituais, não é? Medo, culpa. Consequências emocionais, não é? E há uma questão, assim, que talvez a primeira delas, que foi no relacionamento do marido com a sua esposa, não é? Ele culpando a esposa diante de Deus, ele apontando o dedo para a esposa e culpando-a, e ela transferindo a culpa para outros, né? E para o diabo, inclusive. Então, meus irmãos, notem, há um efeito assim, a gente fala na teologia que é um efeito cósmico, né? Porque em todas as áreas da vida o pecado atingiu, ele trouxe consequências terríveis, não é? Mas, meus irmãos, olha, o que Deus queria para a família? Essa é a pergunta que eu queria tentar responder hoje. Qual era o projeto de Deus que está sendo esquecido, que está sendo deixado de lado? Um projeto que tem se tornado extremamente materialista, no sentido de estarmos envolvidos numa cultura materialista, consumista, e a família agora, ela gira e ela vive e ela assim, busca como prioridade em tudo a satisfação do consumismo, do materialismo, não é? Então, queridos, olha, vamos tentar fazer uma definição de casamento, de família, sem colocar nenhum conceito novo, só o que nós lemos aqui nesse texto a partir do verso 27. Eu leio novamente para os irmãos. E os irmãos vão pensando nessa definição, por favor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Depois ele fala que tudo que ele criou, no final do verso 29, isso vos será para mantimento. E depois ele diz isso, viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Então, que definição a gente pode fazer? A partir da definição, a gente começar a ver, então, qual o projeto de Deus que precisa ser resgatado dentro da nossa casa. Harmonia? Então, vamos pensar aqui. Olha, eu queria que a gente começasse com, bem assim, a definição bem tradicional. Casamento é a união... hoje tem que falar, né? Um homem e uma mulher. Então, foi dessa forma que Deus criou. Então, casamento é a união de um homem e uma mulher. O que mais? Que foram criados à sua imagem e semelhança. Isso é fundamental nessa definição, porque a gente vai precisar dessa declaração aí. Então vamos lá, o que mais? Abençoado por Deus, porque Deus. Abençoados por Deus, outro detalhe fundamental. Então vamos repetir, vamos relembrar. O casamento é a união de um homem e uma mulher que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que foram abençoados por Ele para serem fecundos, terem filhos, encher a terra E dominar, e administrar a criação. cuidar da terra, administrá-la. Olha o tanto de coisa que já entrou nessa definição. Notaram? Casamento é a união de um homem e uma mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, abençoados por Ele, para serem fecundos, terem filhos, encherem a terra e administrá-la. Para quê? Para a glória de Deus, mas antes... Esse é o fecho, né? Mas antes disso tem alguma coisa. Por que nós trabalhamos? Para a providência, Para provisão. o nosso sustento, a nossa provisão, não é? Então, meus irmãos, olha que... Isso é muito bom. E tudo isso para a glória de Deus, e Deus viu que isso era perfeito. Se Deus falou que era bom, nós podemos dizer e colocar isso no superlativo. Olha, perfeito, excelente, não é? Então pensem, o que Deus então espera de nós? O que nós temos vivido hoje, não é? E algumas coisas que são... Goiânia está mais quente que Brasília. Então, é muito importante que a gente entenda o que Deus realmente esperava de nós. Pode passar, minha irmã. A primeira coisa, a gente chama de mandato social. Quando a gente fala de social, o que a gente está pensando? O quê? Sociedade. A família, Deus imaginou, Ele criou aquela terra perfeita, não é? E Ele falou assim, olha, eu tenho que agora fazer com que haja uma sociedade, né? Então, a família precisa de formar essa sociedade, ok? Ter filhos, a população cresce, não é? E só nesse ponto a gente já vê que os efeitos do pecado têm atingido a família hoje nesse ponto, concorda? A questão homossexual é um dos motivos para que essa população entre numa diminuição, não é?
A questão do empoderamento da mulher também tem levado os casais, as mulheres, e não só isso, a visão assim extremamente materialista do casal tem levado os casais a não quererem ter filhos. A própria sociedade, ela impõe um custo tão alto, e as pessoas agora já estão fazendo preço, né? Calculando o custo para cada filho, e falou assim, não, então não vamos pensar nesse negócio de muito filho mais. Então é um só e olha lá. Ok? E nisso a gente tem visto, por exemplo, eu estava vendo a Portugal, por exemplo. Toda a Europa está assim, mas Portugal hoje tem 11 milhões de habitantes. Eles falam que até 2040, ou chegando a 2050, Portugal vai ter 6 milhões de habitantes. Por que está aberto hoje para todo mundo ir para Portugal? Não é? Porque já estão preocupados com a população daqui a uns anos. Canadá está abrindo fronteira para os brasileiros para terem filhos lá, para encher aquele país. Então, meus irmãos, mandato social, não é? É importante, é da vontade de Deus. Às vezes as pessoas fazem a comparação aí entre muçulmanos e cristãos, e que os muçulmanos têm 8 filhos e eles estão dominando e tal. Olha, eu não gosto muito dessas comparações não, mas que tem certa razão, com certeza, não é? Porque a população criada por Deus, ela não tem olhado para esse mandato de Deus para a família, não é? Da forma que tem que ser olhada, para a glória do Senhor, criando filhos para a glória do Senhor, criando filhos que sejam cidadãos corretos, que vão ser úteis para a sociedade, não é? E então esse é o primeiro mandato de Deus para a família. O segundo, mandato cultural. Quando os irmãos ouvem mandato cultural, eu posso andar um pouquinho aqui? Você que está gravando? Melhor, está fixado aqui, né? Então, eu estou parado aqui. O que é um mandato cultural? Quem arrisca? Lógico, cultura, todo mundo sabe o que é cultura, mas o que Deus espera de nós através desse mandato cultural? Um de cada vez. O que é cultura? O que está envolvido na cultura? Música é cultura, comida é cultura, roupa é cultura. O que mais? Costumes, hábitos, não é? Então Deus chama o homem, a família, e fala assim, olha, vocês vão ocupar essa terra agora, vão dominar essa terra, vão cuidar dela, vão administrar essa terra. Aí o homem escutava o pássaro cantar, o barulho do vento ali na folha e tal, e ele falava assim, cara, isso dá uma música, não é? Aí ele começa então a construir a cultura, aí ele vê uma fruta e ele imagina um prato, aí o primeiro chefe, né? Imagina uma comida especial, aí ele começa a fazer receitas, né? Aí constrói um espaço gourmet na sua casa, e comida vira cultura, não é? Hábitos e tantas coisas que vemos hoje na sociedade, mas aí vem o pecado e hoje, muitas vezes, a gente não consegue escutar as músicas que têm sido tocadas. A música virou, por exemplo, um local para que as coisas mais imorais aconteçam, por exemplo, nesses bailes funks, por exemplo. E se fala que nesses bailes funks tem meninas que
ali, durante aquela noite, elas têm 3, 4 relações sexuais numa noite, com pessoas diferentes. Então, aí que a cultura vai virando uma coisa horrorosa, não é? E na pós-modernidade, o que a gente tem visto hoje é que cada um tem... Ninguém pode criticar o outro mais no que faz, não é? Cada um faz o que quer, não é? Aí pega uma calça jeans linda e rasga ela toda e vende pelo dobro do preço, não é? Essa é a cultura da desconstrução. É isso que a gente tem visto. Lá em Brasília construíram um prédio agora, um hotel, e aí a gente olha para ele e fala assim, cara, que coisa horrível, não é? As janelas, elas não têm assim, não é aquela coisa alinhada, não é? Cada um tem um negócio diferente assim, tamanhos diferentes e tal. E aí você olha aquela parede assim, parece que alguém fez aquela parede sem pensar, falou assim, vou fazer uma janela aqui, depois aqui. Não, é a beleza de hoje. É a beleza de hoje. Então Deus nos deu essa obrigação. A família tem que cuidar, tem que, a partir da natureza, da criação, ela deve glorificar a Deus com os hábitos, com as atitudes, com o palavreado, com a língua, com a música, com tudo que se faz, não é? Então, meus irmãos, mandato cultural. Um terceiro, mandato espiritual. Pensem, é o que está faltando aqui, concordam? E por isso que eu falei com a irmã que aquela frase era fundamental nessa definição. Por quê? O que os irmãos acham? Qual era o mandato espiritual? Qual é o mandato espiritual que a gente encontra aqui nesse texto que lemos, na primeira página da Bíblia? Eu já dei a dica. A imagem e semelhança que ele criou, né? Correspondendo a ele. Ok. A imagem e semelhança de Deus, o que tinha que fazer? Se o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, os filhos nasceriam, não é? E nós entendemos que a alma, ela é criada por Deus no momento da concepção. Então essa imagem e semelhança de Deus, ela está em nossa maneira, e Paulo fala que na nossa consciência foi colocada toda a lei moral. Então ninguém pode falar que não sabe o que é certo e o que é errado, porque ela está aqui na consciência. E todo mundo que faz alguma coisa errada, pode ser crente ou não crente, ele sabe que está errado, porque de alguma forma ele está ofendendo ao Senhor, porque por mais que essa imagem esteja desfocada, distorcida, estragada, sei lá qual é o termo melhor, mas mesmo assim nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, meus irmãos, aí eu pergunto para os irmãos, o que Deus queria no final da história? Encher toda a terra de quê? De menino? Seria a forma de cumprir o mandato espiritual. Mas encher a terra de quê? Da imagem e da semelhança de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente entende, compreende isso, a gente começa a ver que família não é uma coisa que Deus estabeleceu para o prazer do marido, da esposa, ter filhos, serem felizes, serem simplesmente
realizados, porque agora tem uma família, construir alguma coisa, não é? Ter uma casa. Não, meus irmãos. O plano de família se transforma, então, nesse momento, num projeto missionário. Concorda? Aí vem o pecado, e esse projeto missionário se perde, porque os filhos, em vez de glorificar a Deus, encher a terra do brilho de Deus, encher a terra do Shekinah de Deus, encher a terra da imagem e da semelhança de Deus, o que eles estavam fazendo? Brigando, matando um ao outro. Então, meus irmãos, família é um projeto missionário. O plano de Deus era encher, eu falei era, mas o plano de Deus é encher toda a terra da sua imagem e da semelhança, da sua glória. Então a Bíblia fala e repete muitas vezes que a glória, o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. E lá no Apocalipse nós vamos ver que Deus não muda de propósito, de projeto em nenhum momento, porque se Ele chama e faz uma aliança com Abraão, eu vou fazer um povo, através desse povo o mundo vai me conhecer, mas quando chega em Jesus, no Novo Testamento, Ele coloca de novo os gentios no meio e fala o quê? Com os apóstolos, com os discípulos, ide por todo o mundo. E quando chegamos lá no Apocalipse, o que tem? Que toda raça, povo, tribo, língua, nação vão estar onde? Em volta, diante do trono de Deus. Então Deus não muda o projeto, mas o projeto começa aqui. E o projeto, meus irmãos, é da família. Filhos, pais, jovens, adolescentes, crianças, casais. Então, meus irmãos, nós temos que voltar para esse texto aqui e começar então a imaginar algumas coisas que precisam ser repensadas, precisam ser revistas e estão sendo esquecidas. Então, meus irmãos, há realmente um conteúdo nessa definição. Agora, eu faço uma pergunta ainda para os irmãos. Notem que essa definição que foi feita, ela é uma definição extremamente técnica, concordam? Vocês vão ter filhos, vocês vão encher a terra, vocês vão trabalhar, vocês vão administrar, vocês vão ter mantimento, e isso é bom. Onde está o amor nesse processo aqui? Pô? Hoje tudo que se fala em termos de família é baseado no amor. E quando a gente lê essa página aqui, parece que está muito fora do que a gente pensa de família hoje. Parece que há uma distância. Mas como os irmãos conseguem responder a essa indagação? O que vocês acham? Oi? Compromisso é amor? É? É amor, né? Compromisso? Meus irmãos, imagine que a aliança que a gente faz com a mulher da nossa mocidade, como está lá em Malaquias, usando o texto, Deus está presente. Qual é o papel de Deus e qual é o papel do casal? Nós temos amor no nosso coração? A Bíblia fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia fala que Deus é amor. Então a fonte do amor não está aqui no coração da gente. A fonte do amor é Deus. Concordam? Pois é. Mas
Como a gente vai responder a essa questão? Né? O papel de Deus é o amor? Olha, o papel do homem são os votos, são os compromissos, como o pastor está dizendo aqui, a palavra empenhada, e Deus falou assim, olha, eu vou estar abençoando, na nossa definição tem isso, Deus abençoando, então, essa aliança é uma aliança única, não é? O que Deus uniu não separe o homem, então esse é o propósito de Deus, e a gente vê que a partir do capítulo 3, muitas coisas são incorporadas nesse relacionamento, inclusive o divórcio, não é? E Deus então é misericordioso, abre essa porta de misericórdia para muitos casais que sofrem dentro de princípios que Ele mesmo estabelece. Mas, meus irmãos, onde está o amor aqui nessa definição? Como nós podemos fazer essa relação familiar, onde nós temos que fazer uma sociedade, uma cultura, e fazer com que a glória de Deus encha toda a terra? Onde está o amor? De novo, eu volto para a colocação da irmã. Está na imagem e na semelhança de Deus que foi colocada em nós. E é por isso que a família, meus irmãos, hoje, ela carece, ela precisa, e a igreja tem que entender isso, os casais precisam realmente proclamar isso. Precisa de Jesus, porque se o pecado trouxe uma tragédia para a família, o relacionamento do marido com a sua esposa, da esposa com o marido, com os filhos, a relação dos irmãos, a relação da família com a sociedade, com o trabalho, com a profissão, com tantas coisas, com a cultura. Então, meus irmãos, é necessário que haja um resgate espiritual da imagem de Deus em nós. Concordam com isso? É necessário que haja esse resgate da imagem de Deus em nós. Isso só vai acontecer através de Cristo Jesus, o único mediador da graça de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. É dessa forma que nós temos que olhar para a família. Deus não mudou a forma dele, ou o projeto dele, o projeto missionário dele de fazer com que a terra glorifique a Ele. Ele continua usando a família, mas por isso Ele mandou o Senhor Jesus para que haja um resgate do amor, haja um resgate da bondade, um resgate da misericórdia, um resgate da fidelidade, um resgate da santidade no lar. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos. É de Jesus dentro da nossa casa, na educação dos filhos, no relacionamento conjugal. Então nós precisamos de fazer uma releitura da nossa vida familiar a partir da Escritura, a partir da palavra de Jesus. Porque senão nós vamos absorvendo a cultura do mundo. E eu sei, meus irmãos, que todo mundo vai concordar comigo que a facilidade com que o mundo tem entrado na nossa casa hoje, na cabeça dos nossos filhos. Olha como a cultura, como a sociedade, como a falta de Deus tem feito com a família, tem destruído a família. Olha, a maior luta de do diabo hoje, não vou falar do nosso país, é exatamente um distanciamento de Deus, para que a família tradicional seja destruída. Porque se destruir a família, aí o plano de Deus, então o diabo, ele quer que o projeto de Deus não se realize.
Meus irmãos, olha, eu queria parar por aqui. Mas eu fico olhando, né, e acompanhando as famílias lá na minha igreja, e vejo assim, que é necessário que a gente invista seriamente nas nossas famílias, e a igreja precisa de investir, o conselho tem que ter essa visão, não é? Por quê, meus irmãos? Olha, o mundo, o trabalho, ele força para que ninguém tenha tempo para ir para a igreja, para estar com os filhos. Olha, quando tem tempo, não tem ânimo. As crianças, elas ficam à mercê de internet, televisão, coisas assim. E aí a gente vai fazendo uma leitura do mundo hoje e a gente fala, puxa vida, tem alguma coisa errada, não é? O que não tem aqui na nossa casa e aonde o pai, a mãe e as crianças estão indo é a glória de Deus. Então é necessário que esse resgate seja buscado, meus irmãos, em Cristo Jesus. Uma consagração da família, uma releitura dos planos de Deus para cada um. Então, eu queria deixar essa palavra hoje de abertura, né? Amanhã a gente continua algumas coisas, mas eu queria, meus irmãos, que nós pensássemos, refletíssemos nisso, né? Qual tem sido a contribuição da minha família dentro desse projeto missionário de Deus? Qual tem sido a contribuição dos seus filhos? Qual tem sido a contribuição do casal, do marido no trabalho, da esposa no trabalho, a família? Então, é necessário que a gente faça, sim, uma reflexão importante a partir desse texto da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Abaixa a sua cabeça, coloca a sua vida no altar de Deus. Ó Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por esse tempo, quando podemos abrir a Tua Palavra e relembrar conceitos, princípios que são fundamentais, Pai, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. E eu peço, Pai, que o Senhor, com Teu Espírito Santo, venha aplicar isso no nosso coração. Venha nos despertar, Pai, que o Teu Santo Espírito venha realmente iluminar a nossa mente, o nosso coração, para enxergar onde nós temos errado. A educação dos nossos filhos não tem sido de acordo, porque o resultado dela não tem sido a glória de Deus. Vemos jovens que crescem e quando têm uma oportunidade, querem sair da tua casa, abandonar a vida com o Senhor. Ó Pai, com certeza tem havido erros nos nossos relacionamentos, na nossa vida doméstica. Por isso, ó Pai, em Cristo Jesus nós pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos mostre o caminho que devemos andar junto com os nossos familiares, Pai. Abençoe-nos. Nós oramos, Santo Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.